Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Se possível, deixe o seu like e se inscreva. Isso ajudará o meu canal a alcançar mais pessoas. Há alguns dias, repórteres de esquerda, precisamente CNN, Xuxa, Vitor Azevedo e outros estão criticando e ironizando textos das Escrituras Sagradas. E, como sempre, eles isolam textos sem uma interpretação correta e afirmam o que não deveria ser afirmado. E esses dias foi usado a questão da escravidão, que tem sim histórias bíblicas nesse sentido. Mas vamos tratar um pouquinho sobre a escravidão na Bíblia? Nos tempos bíblicos há sim histórias de escravidão, mas você percebe que nunca foi algo ordenado diretamente por Deus, é consequência do pecado no mundo. Mas sempre a graça de Deus está intervindo, gerando alívios. Os próprios israelitas tinham escravos. Existem histórias na Bíblia que a princípio pode nos fazer torcer o nariz, e uma delas é estas, histórias de escravidão. Nós não gostaríamos que houvesse escravidão, guerras, nem prisioneiros de guerra, nem mulheres capturadas como prisioneiras de guerra. Tudo isso seria verdade no mundo ideal, no mundo que Deus criou para ser. Mas a humanidade caiu em nosso representante Adão quando ele pecou contra Deus. E as consequências foi a sua queda e a queda da humanidade. A Bíblia mostra que Deus lida com a realidade de um mundo caído, um sistema falido. E a Bíblia parte da estratégia da lei do Antigo Testamento, mostrando Deus lidando com realidades sórdidas, tentando abrandar as piores consequências para aqueles que foram atingidos pela queda da humanidade. Toda a cultura israelita precisava estar comprometida com a sua lei, e ao lermos a Bíblia a gente percebe que a lei de Israel dava prioridade ao vulnerável e ao necessitado, que envolvia os escravos. Deus não ordenava que apenas olhassem para o certo e o errado, mas ordenava que eles olhassem para onde a necessidade era maior. Deus, através de suas leis, ordenava que era necessário pensar no mais vulnerável e priorizar o indivíduo. Não era uma justiça cega, era uma justiça com os olhos abertos, porém olhos que enxergam a verdade e as pessoas necessitadas. A verdade não podia ser distorcida por uma justiça própria ou ímpia. E nem a própria justiça de uma pessoa mais pobre poderia ser colocada acima da lei. Ou seja, a necessidade justa do pobre não poderia ser colocada acima da lei. Êxodo 23, 3 diz: não seja parcial para favorecer o pobre. Êxodo 23, 6 diz: não falsifique o julgamento para prejudicar a causa do pobre. O mesmo texto que defende a causa do necessitado defende a justiça e não simplesmente a necessidade humana. Em Deuteronômio 23, temos aí lições e princípios sobre os costumes escravocratas. Já eram costumes e Deus intervém para dar alívio. Em todas as outras sociedades onde houve escravidão, antigas ou modernas, os direitos e as prerrogativas legais do senhor de escravos sempre vinham à frente, mas em Israel não. A fuga de um escravo era uma ofensa e era punida em geral com a morte. Qualquer um que recebesse um escravo foragido também estaria cometendo uma ofensa grave. E qual era o dever legal? Enviar o escravo de volta e entregá-lo às autoridades. Mas o que a lei de Israel diz? O que o Antigo Testamento afirma? Em primeiro lugar, proíbe os israelitas de mandar escravo de volta para o seu senhor, quando ele recebesse algum escravo fugitivo. E isto em si já é surpreendente e inesperado. Em seguida, também temos a ordem de que eles deveriam permitir ao escravo viver em segurança em qualquer lugar de sua escolha dentro da comunidade de Israel. Os israelitas deveriam dar prioridade à necessidade humana da parte mais fraca acima das reivindicações legais da parte mais forte. E a parte mais forte era o proprietário, o senhor do escravo, aquele de quem ele fugiu. É claro que essa lei tão humanitária já arruinaria o sistema escravocrata se a maioria dos escravos simplesmente escolhessem fugir. O fato de a lei tratar esse caso como uma situação excepcional
sugere que a escravidão no Antigo Testamento não era ordinariamente dura e cruel, no modo como costumamos pensar no regime escravocrata, pensando nos escravos das galerias romanas, escravos negros africanos. Portanto, se um escravo em Israel fugisse, seria presumível que o seu senhor estava tratando-o muito mal, ou ignorando as leis de proteção aos escravos, conforme está em Êxodo 21, versículo 20, 26 e 27. Nesse caso, a lei era clara. A prioridade era o mais fraco, que era o escravo. As pessoas eram mais importantes do que as prerrogativas da lei humana. O senhor de um escravo cruel poderia até pensar que tinha ao seu lado o direito de propriedade, mas ele não tinha ao seu lado a lei de Deus. Pois a lei de Deus servia e serve para proteger as pessoas, a necessidade e não os direitos de propriedade de patrões violentos. A Torá afirma que nunca houve castas de escravos em Israel e que nunca houve escravos naturais no seio do povo de Deus. Haviam certas circunstâncias que poderiam fazer de um israelita escravo por um período determinado. Primeiro, ladrão. Quando era pego, ele era condenado a pagar o dobro do que havia roubado, Êxodo 22 a 6. Se ele não tinha como pagar, ele era vendido pela justiça e com o valor recebido de sua venda, o bem roubado era restituído e a reparação devida era paga. Um homem economicamente falido e jamais uma mulher podia se auto-vender voluntariamente, ou seja, vender sua força de trabalho para pagar sua crise de dívida e sanar sua crise financeira. Mas no 7º ano, ele deveria sair livre, mesmo que o seu senhor tenha tido despesas com a manutenção desse escravo. O escravo não devia mais nada depois de ter trabalhado. E se ele se casasse lá, ele poderia sair de lá com a sua mulher. Mas se ele decidisse ficar, ele também poderia ficar, pois ele havia sido bem tratado na família. A venda de uma filha, no início lá do capítulo 21 de Êxodo, deve ser entendido no contexto de uma situação de extrema pobreza material do pai. Ela era vendida como forma de garantir um casamento, caso ela concordasse em casar com seu senhor ou com o filho dele. Ela tinha 3 maneiras de sair livre. Primeiro, depois de 6 anos, na data do jubileu, atingindo a puberdade. Além dessas formas processuais, ela tinha outras 3. Primeiro, se casar com o dono da casa, para ter liberdade, casar com o filho do dono da casa, ou ser resgatada, comprada por seu pai ou por algum parente ou por alguém que a amasse. No tempo do Novo Testamento, já temos a escravidão grega, romana. E o texto mais forte sobre tal assunto é a carta de Paulo a Filemão, onde ele era o proprietário de um homem chamado Onésimo, um escravo fugitivo. Onésimo serviu a Filemão. Antes que Filemão conhecesse a Cristo, Onésimo também não conhecia Cristo. Sobrecarregado com os deveres de escravo e sem estar disposto a continuar sofrendo, resolveu roubar o seu senhor e obter sua liberdade fugindo, mas se converteu ao evangelho por meio do apóstolo Paulo e foi convencido de que deveria devolver o que roubou, voltando ao seu senhor com uma carta na mão, que segundo a lei, Filemão, seu senhor, poderia puni-lo severamente até mandar executá-lo. Nesta carta que ele traz, Paulo ensina que Filemão deve perdoar a Onésimo e também torná-lo livre, para que Onésimo se tornasse um ministro cristão, ajudando Paulo em seu ministério apostólico. Filemão, o proprietário do escravo, também havia se convertido através do ministério direto do apóstolo Paulo. E talvez uma influência indireta do ministério de Paulo em Éfeso, onde ele permaneceu por quase 3 anos. É possível também que um discípulo de Paulo tenha sido usado, mas foi através de Paulo que ele conheceu, que Filemão, o Senhor, conheceu o Senhor Jesus. Filemão, o senhor de Onésimo. A história diz que Filemão foi bispo da igreja em Colossos e morreu como Marte, debaixo da perseguição de Nero. E o escravo fugitivo Onésimo também se converteu pelo ministério de Paulo na prisão. Ali, ele foi discipulado por Paulo. Tanto o senhor quanto o escravo, na providência divina, foram alcançados pelo ministério de Paulo. Onésimo se tornou um irmão digno de confiança, útil para Paulo. Seu nome significa útil. Nome
como dado aos escravos devido à ausência de instrumentos mecânicos, como temos nos dias atuais. Os escravos eram úteis pela sua força, pela sua disposição. Apesar do seu nome significar útil, foi preciso que ele se convertesse a Cristo para que se tornasse digno desse nome, útil para a glória de Deus. Só que segundo as leis e as práticas do mundo daquela época, Onésimo, o escravo fugitivo, que agora está preso com Paulo, poderia ter sido facilmente executado, até mesmo crucificado, pelo que também Paulo apelou ao senso de humanidade de Filemão, para que tratasse Onésimo com gentileza. E é perceptível na carta a Filemão que o real intuito de Paulo era obter a liberdade mesmo de Onésimo, para que ele servisse o apóstolo Paulo como cooperador. O escravo Onésimo, segundo a tradição, ele foi o portador das epístolas aos Efésios, aos Colossenses e ao próprio Filemão. Foi bispo de Bereia, Éfeso, sofreu martírio, morreu sem negar o nome do Senhor, porque conheceu Jesus através do ministério de Paulo, e assim ele conheceu o verdadeiro amor. Perceba que Onésimo teve a importante função de preservar epístolas, as epístolas de Paulo para algumas igrejas, e através dele o mundo recebeu a palavra de Deus. Que coisa linda. A parte do Novo Testamento que foi preservado e canonizado tem influência de Onésimo. Aquele que saiu como escravo agora voltou como irmão e ministro do Senhor. Através do Evangelho, Paulo quebra um protocolo, gerando mudança aos poucos no coração da sociedade. A escravidão havia se tornado importante no Império Romano. A escravidão era a base econômica da sociedade romana. E por causa do estilo de escravizar, os escravos se rebelavam em massa. Eles podiam ser vendidos, trocados, punidos, mortos, sem qualquer intervenção das autoridades. As pessoas os lançavam a leões, os crucificavam sem nenhum respeito ou decência moral. O sofrimento deles foi assumido por Cristo nessa terra. Jesus veio e se mostrou servo, morreu como escravo. Jesus ressignificou o sofrimento e ele deu graça a muitos escravos cristãos que através deles muitos senhores durante a história da igreja passaram a conhecer Jesus. Agora, a igreja deveria ter cuidado para não perder a pouca liberdade que tinha em anunciar o evangelho. O cristianismo foi aos poucos apresentando o perfil cristão de como tratar o ser humano. Até porque os cristãos eram tratados como escravos, desprezados, perseguidos, crucificados, entregues a feras e considerados lixos no mundo. Todo cristão era considerado um escravo. Nem Paulo nem Pedro, você pode questionar, ordenaram a emancipação dos escravos, mas eles recomendaram que os senhores tratassem seus escravos com amor, com humanidade, dizendo que sobre eles, os patrões, os senhores, Cristo era Senhor e iria requerer deles o modo como eles tratavam aqueles que trabalhavam para eles e com eles. Em alguns casos, em algumas localidades, foram feitas coletas com o fim de libertar os escravos crentes. E alguns senhores crentes aceitavam isso como seu dever. Era algo novo, era uma transformação processual. A gente não pode exigir que uma igreja perseguida se lançasse com toda a força na tentativa de provocar uma revolução tentando libertar os escravos. Apesar desse desejo ser correto, bíblico, mas os irmãos lembram que Romanos 13 diz que os cristãos tinham que obedecer os oficiais do governo e as leis como Paulo ensinou. E Pedro também ordenou que honrassem o rei. E essas leis cristãs impediam os crentes de fazerem revoluções. Aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, Paulo escreveu que em Cristo não existe diferença entre mulher, homem, escravo nem livre, pois todos em Cristo são um. Ou seja, o Espírito Santo vinha falando com mansidão ao coração da igreja para eliminar a escravidão entre os crentes. Eu acredito que dentro da própria comunidade cristã, aos poucos, não se foi permitido que crentes conservassem outras pessoas como escravas, sobretudo se essa outra pessoa escrava fosse crente. O cristianismo melhorou, sim, o tratamento dos escravos, quando aos poucos esse sistema foi se destruindo e se aprovado, o cristianismo auxiliou. Vários intérpretes e autores afirmam que as leis romanas foram gradualmente melhoradas por causa da influência cristã.
Foi o amor cristão que finalmente destruiu o sistema escravocrata, apesar de ter sido necessário um longo tempo para isso acontecer. Em cada escravo se via o sofrimento de Cristo Jesus. E como Pedro escreveu, era melhor para os crentes sofrerem fazendo o bem do que fazendo o mal, pois um dia receberiam a recompensa de terem servido a Cristo fielmente, perdoando, amando, orando pelos maus. Os escravos deixam muitas lições para nós e uma das lições é: precisamos viver com mais humanidade, precisamos amar o próximo como a nós mesmos, precisamos nos colocar no lugar do outro, precisamos do amor de Cristo. Os escravos também mostram que existe um tipo pior de escravidão, que é a escravidão do pecado. O escravocrata é Satanás, mas a Bíblia mostra um Deus que é o libertador por excelência. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Eu não sei o que te escraviza, o que está te escravizando, mas eu sei que há um libertador que quer e pode te libertar agora dos seus vícios, das suas dores, das suas angústias, do seu passado. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que quebre todo o sistema de escravidão mental, física, eclesiástica, financeira, qualquer tipo de escravidão, de humilhação da alma. Quebra, Jesus, pela autoridade que há no seu nome, pela autoridade que há no seu nome. Quebra, Jesus, humilha, lança por terra todo plano maligno de destruir a autoestima dos meus irmãos, de lançá-los para baixo. Tira-os desses pensamentos de que não podem ser felizes e livres em Cristo. Anula essa mentira do diabo, Jesus, e coloca na alma deles a verdade do Senhor, que é a verdade que liberta. Queridos, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo.